Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E nesse vídeo aqui nós continuando com o nosso multisim com os conversores DC-DC. Aqui nós temos um conversor síncrono. É um conversor buck, é um conversor step down. Só que ao invés de usar aquele diodo para dissipar a energia da bobina, ele usa um transistor MOSFET controlado por outro gerador de PWM. Pessoal, esses osciladores de PWM aqui, que eu usei nessas experiências, normalmente estão dentro de circuitos integrados. Nesse caso aqui eu usei o próprio recurso do multisim para criar esses osciladores, tá? Então aqui eu tenho dois osciladores, de tal modo que esse oscilador, quando ele está em nível alto, esse transistor conduz, a bobina armazena energia, a tensão de saída aqui vai ser subtraída da tensão da bobina. A tensão de entrada subtrai com a da bobina, vai a tensão de saída. Enquanto isso, esse outro gerador de PWM mantém o gate desse transistor em nível 0, consequentemente esse MOSFET desligado. Quando esse transistor desliga, esse daqui passa para nível 1, liga, dissipa a energia da bobina e mantém o capacitor carregado. Esse circuito aqui é melhor para cargas de alta corrente, de alto consumo. Por exemplo, você sabe onde é que esse circuito é utilizado? Na alimentação dos processadores de computador. É verdade. O processador de computador, o circuito de alimentação recebe uma tensão em torno de 12 volts da fonte do computador e os conversores têm que diminuir essa tensão para 1 volt, 1,2, 0,8, 0,9, dependendo do processador. E nesses conversores tem que ser síncrono, ou seja, tem que ter um transistor para produzir a tensão de saída junto com a bobina e tem que ter o outro para dissipar a energia da bobina e manter o capacitor carregado quando o transistor principal desliga. Agora detalhe, nesse circuito aqui, especificamente, esses dois osciladores de PWM têm a mesma frequência e eles trabalham sincronizados, ou seja, eles trabalham numa defasagem de 180 graus de um para o outro. Quando esse está começando o nível alto, esse aqui está nível baixo e vice-versa. Eles têm que estar defasados um em relação ao outro. O sinal deles tem que estar defasado para quando esse conduzir, se cortar e vice-versa. Só que nesse caso aqui do nosso modelo aqui, eu não tenho uma opção para defasar o sinal desse oscilador. Não tem essa opção aqui no multisim. Então, por exemplo, se esse transistor estiver conduzindo, esse aqui vai estar também. Então, boa parte da tensão vai para terra, vai sobrar pouca coisa para cá. Olha só o que acontece. Olha lá, a tensão fica baixa, alguns milivolts, algumas centenas de milivolts, tá vendo? Ó? Não vai chegar nem a 1 volt. Se a gente pegar o osciloscópio, ó, olha aqui os dois sinais, tá vendo? Ó? Os dois sinais iguaizinhos. Eles têm que estar defasados. Quando um está em nível alto, o outro tem que estar em nível baixo. Quando um está em nível alto, o outro tem que estar em nível baixo e vice-versa. Mas olha como é que estão os dois, um em cima do outro. Tem que estar um defasado em relação ao outro. Tá? Por exemplo, no primeiro ciclo é o verde que tem nível alto, no segundo semiciclo é o laranja que tem que estar em nível alto, o vermelho que tem que estar em nível alto. Então aqui é o verde, aqui devia ser o vermelho, depois o verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, para fazer com que os transistores conduzam um de cada vez. Nesse caso está conduzindo os dois ao mesmo tempo, olha como a tensão que fica baixa. Então eu vou fazer um artifício aqui, para a gente poder enxergar melhor o funcionamento, que é mudar o ciclo de trabalho dos dois. Então eu vou mudar o ciclo de trabalho desse para 80% e o desse outro aqui para 20%. Ok. Sem mexer na frequência, só mexer no ciclo de trabalho deles. Vamos ver aqui, ó. Agora a tensão sai mais alta, tá vendo? Ó? 1,53 volts. Vamos ver aqui no osciloscópio. Olha lá, tá vendo? Ó? Aqui, quando um dos transistores está em nível alto, no caso o transistor que seria o diodo, que faz o papel do diodo verde, ele fica pouco tempo em nível alto, mais tempo fica em nível alto o transistor que é o que manda a tensão para lá, para a saída. Então o transistor que leva a tensão para a saída fica mais tempo ligado do que o transistor que faz o papel do diodo, que descarrega a bobina. Então o transistor que manda tensão e o transistor que descarrega a bobina, tá vendo? Ó? Não é bem uma defasagem, mas aqui pelo menos a gente tem uma diferença que quando
uma boa parte do ciclo do transistor que manda tensão conduzindo, você vai ter o transistor diodo desligado. E aqui o transistor diodo liga de novo. Tá, pessoal? Uma defasagem, não é bem uma defasagem, mas é um artifício que eu criei para a gente poder ter uma tensão maior na saída do circuito. Tá? Então, esse circuito ele funciona assim. Esses dois PWM, eles têm que estar defasados 180 graus um em relação ao outro. Quando um está nível alto, o outro tem que estar nível baixo. Beleza, pessoal? Então, é assim que funciona o conversor síncrono, conversor buck síncrono, para circuitos ou para alimentar circuitos e dispositivos que consomem altas correntes. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. Inscrevam-se no canal e até a próxima.